Algum momento enfrentamos, mas a resposta não precisa ser um mistério. A Bíblia, a Palavra de Deus, nos dá uma visão clara sobre o estado dos mortos e o destino eterno que aguarda cada um de nós. Hoje, vamos explorar essas verdades reveladas por Deus, desde o Antigo Testamento até os ensinamentos de Jesus no Novo Testamento, além de reflexões de textos antigos, como o livro de Enoque. Entender o que acontece com a alma depois da morte não é apenas uma curiosidade. É uma preparação para viver de forma significativa aqui e agora, com os olhos na eternidade. Fique comigo, porque este é o tipo de verdade que pode transformar sua vida. A Bíblia não deixa dúvidas. A morte é uma transição, não o fim. Para entender o que acontece, precisamos olhar para as Escrituras de forma equilibrada. Em Eclesiastes 9:5, por exemplo, lemos que os mortos não sabem coisa nenhuma. Muitos usam esse texto para afirmar que a consciência deixa de existir após a morte. Mas será que é isso mesmo? O contexto de Eclesiastes é importante. Salomão escreve sobre a vida debaixo do sol, ou seja, do ponto de vista terreno. Ele destaca que os mortos não participam mais das atividades deste mundo físico. Não trabalham, não aprendem e não tomam decisões. Mas isso não significa que o espírito, a parte imortal do ser humano, deixa de existir. No Novo Testamento, Jesus amplia essa compreensão. Em Lucas 16, 19 a 31, ele conta a história do rico e de Lázaro. Após a morte, o rico acorda em tormentos no Hades, enquanto Lázaro é levado ao seno de Abraão, um lugar de consolo. Ambos estão conscientes, capazes de sentir, pensar e até se lembrar do que viveram na terra. Além disso, em Mateus 25:46, Jesus fala sobre o destino eterno de todos. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Aqui, fica evidente que após a morte há continuidade de consciência e um destino eterno, céu ou inferno, definido pelo relacionamento com Deus. A Bíblia também nos ensina que a alma, o espírito e o corpo são componentes do ser humano. Em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo escreve: "E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." Isso nos lembra que mesmo após a morte do corpo físico, o espírito e a alma continuam sua jornada. Portanto, as Escrituras apontam que os mortos estão conscientes, aguardando o juízo final. Essa espera é vivida de maneira diferente para os justos e os ímpios, os primeiros em paz e consolo e os outros em sofrimento e separação de Deus. E é sobre essas diferenças e o que realmente define o destino de cada alma que falaremos a seguir. A Bíblia nos apresenta dois destinos claros para a humanidade: vida eterna com Deus ou separação eterna dele. Essa separação não é apenas um afastamento físico, mas uma ruptura espiritual definitiva. Vamos entender o que define cada um desses destinos. Os justos, paz e consolo. Para os justos, a morte não é o fim, mas o início de uma eternidade de alegria na presença de Deus. Em Filipenses 1:23, o apóstolo Paulo expressa seu desejo de partir e estar com Cristo, indicando que para o crente, a morte é uma transição para a presença imediata de Deus. Jesus também nos dá um vislumbre dessa realidade na história do rico e de Lázaro, em Lucas 16:22. Lázaro, um homem justo, é levado pelos anjos ao seno de Abraão, um lugar de descanso e consolo. Esse estado de paz é confirmado em Apocalipse 14:13, onde lemos: "Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os acompanham."
Os justos vivem na esperança da ressurreição final, quando receberão corpos glorificados e habitarão o novo céu e a nova terra descritos em Apocalipse 21, 1-4. Lá Deus enxugará toda lágrima dos olhos e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Os ímpios, separação e tormento. Por outro lado, os que rejeitam a Deus enfrentam um destino terrível. O rico, em Lucas 16, 23, ao morrer, acorda em tormentos no Hades. Ele está consciente, sofrendo e se lembra de sua vida na terra, mas não pode mudar seu destino. Esse estado de tormento é uma antecipação do julgamento final. Em Apocalipse 20, 11-15, vemos que, após o juízo final, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida serão lançados no Lago de Fogo. Esse lugar, descrito como a segunda morte, representa a separação eterna de Deus e o sofrimento eterno. O papel das decisões terrenas. O que determina o destino eterno de uma pessoa? A Bíblia é clara. É a nossa relação com Jesus Cristo. Em João 3,16 lemos: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A fé em Jesus e a obediência à sua palavra são fundamentais. Mas também é importante lembrar que Deus é justo e nossas obras refletem a autenticidade de nossa fé. Como diz Tiago 2,17, a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. O destino eterno não é decidido após a morte, mas pelas escolhas que fazemos em vida. E é por isso que precisamos viver com uma perspectiva eterna, conscientes de que cada ação, cada decisão, ecoa na eternidade. Agora que entendemos os destinos descritos pela Bíblia, vamos explorar como essas verdades nos desafiam a viver de maneira diferente enquanto ainda estamos neste mundo. Além das escrituras canônicas, o livro de Enoque oferece uma visão intrigante sobre o destino dos mortos. Embora não faça parte do cânon bíblico aceito pela maioria das tradições cristãs, o livro de Enoque foi amplamente lido e respeitado nas comunidades judaicas e cristãs primordiais. Ele nos dá um relato detalhado sobre o mundo espiritual e a condição das almas após a morte, que complementa o entendimento bíblico. Enoque e sua visita aos céus. Enoque, um personagem bíblico mencionado em Gênesis 5:24, foi arrebatado por Deus e levado aos céus, onde teve revelações profundas sobre a vida após a morte. Ele descreve uma série de lugares celestiais e infernais, com a distinção clara entre os destinos dos justos e dos ímpios. Em seu livro, Enoque fala de 10 céus ou esferas espirituais, onde as almas dos justos habitam em paz, aguardando a ressurreição. Um desses céus é o terceiro céu, um lugar maravilhoso de consolo e descanso, onde a presença de Deus é manifesta de maneira gloriosa. O sétimo céu, por exemplo, é descrito como um reino de luz, paz e recompensas para os justos. A visão de Enoque complementa as descrições de Lucas 16, onde Lázaro vai para o seio de Abraão, um lugar de conforto, ao passo que o rico sofre no Hades. Os ímpios, o inferno e seus tormentos. Enoque também descreve os destinos sombrios dos ímpios, que após a morte enfrentam um tormento eterno. As regiões infernais que ele viu estão cheias de fogo e gelo, onde as almas dos malvados aguardam o julgamento final. Essas imagens de tormento são semelhantes às que encontramos nas Escrituras, como em Mateus 25:46, onde os ímpios são lançados para o castigo eterno. Enoque detalha que a punição para os injustos não é temporária, mas uma separação eterna de Deus, em um lugar de sofrimento sem fim. Enoque e a moralidade das ações terrenas. No livro de Enoque, a moralidade das ações terrenas tem um peso imenso na vida após a morte. Enoque deixa claro que as escolhas feitas durante a vida terrena, seja pela justiça ou pela maldade, definem a sorte de cada alma na eternidade.
Em Enoque 22, ele descreve um cenário onde os justos têm acesso a um paraíso celestial, enquanto os ímpios são enviados para um lugar de tortura e escuridão. Isso ecoa as mensagens que vemos em passagens bíblicas como Mateus 7:13 a 14, onde Jesus fala sobre a porta estreita que leva à vida e a porta larga que conduz à destruição. A relação entre o livro de Enoque e as Escrituras. Embora o livro de Enoque não seja considerado canônico pela maioria das denominações cristãs, ele ainda tem um valor histórico e teológico significativo. Ele fornece um contexto cultural e religioso que ajuda a entender as visões sobre o além que estavam em circulação durante os tempos bíblicos. Muitos estudiosos acreditam que o autor de Judas 1:16 a 15 faz referência ao livro de Enoque ao citar o profeta Enoque. Isso mostra que, durante o período do Novo Testamento, as ideias contidas no livro de Enoque estavam sendo consideradas por alguns cristãos. Embora não devemos tratar o livro de Enoque como uma autoridade bíblica, ele nos oferece uma visão adicional sobre o destino dos mortos que está em harmonia com o ensino bíblico de que a vida após a morte é uma continuidade consciente com recompensas ou castigos eternos, dependendo das escolhas feitas enquanto se vive. Assim, tanto as Escrituras quanto os textos apócrifos, como o livro de Enoque, reforçam a mesma verdade essencial. Nossas ações na terra têm consequências eternas, e o destino das nossas almas está atrelado à nossa relação com Deus e com a justiça divina. O ponto culminante da vida após a morte, segundo a Bíblia, é a ressurreição dos mortos e o juízo final. Estes eventos não são apenas o encerramento de uma era, mas marcam a eterna separação entre os justos e os ímpios. O Apocalipse oferece uma visão poderosa desse evento, e ao entendê-lo, somos chamados a refletir profundamente sobre nossas escolhas e nossa fé em Cristo. A ressurreição dos mortos. Em 1 Coríntios 15:52, Paulo descreve a ressurreição como um momento transformador, onde o morto será ressuscitado incorruptível. A ressurreição não é apenas o retorno à vida física, mas uma transformação para uma existência espiritual incorruptível e eterna. A Bíblia fala de duas ressurreições distintas, uma para os justos, que receberão a recompensa eterna, e outra para os ímpios, que enfrentarão o julgamento. Em Apocalipse 20:16, vemos que os mortos, grandes e pequenos, serão ressuscitados e julgados conforme as suas obras e, mais importante, conforme se seus nomes estão escritos no livro da vida. A ressurreição dos justos é uma promessa de vitória sobre a morte, uma restauração completa. Como lemos em Filipenses 3:21, transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória. Isso indica que os justos serão elevados a uma nova existência, imune à corrupção, à dor e à morte. Eles viverão para sempre na presença de Deus, experimentando uma paz que nunca se acabará. O juízo final, separação eterna. Em Apocalipse 20:11 a 15, a cena do juízo final é descrita com grande seriedade. Todos os mortos, dos grandes aos pequenos, se levantarão diante do trono de Deus, e cada um será julgado conforme as suas obras. Esse julgamento é definitivo. Aqueles que não estão escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo, um lugar de sofrimento eterno. Este é o castigo eterno descrito por Jesus em Mateus 25:46. Por outro lado, os justos, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, serão recebidos no reino eterno, onde não haverá mais morte, nem dor, nem choro. Este juízo revela a justiça perfeita de Deus. A recompensa para os justos e a punição para os ímpios são justas, pois são baseadas nas escolhas feitas em vida. A Bíblia enfatiza que a salvação não é por obras, mas pela fé em Jesus Cristo. Em Efésios 2:8 a 9,
Paulo nos lembra que, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. No entanto, nossas obras refletem a verdadeira condição de nosso coração e a sinceridade de nossa fé. O juízo, portanto, não será baseado em boas ou más ações isoladas, mas na resposta dada a Cristo e ao seu sacrifício redentor. A nova criação, o fim da dor e o início da eternidade com Deus. Após o juízo final, o Apocalipse nos apresenta uma visão gloriosa de uma nova criação. Em Apocalipse 21, 1-4, Deus cria um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. O lugar de sofrimento eterno, o Lagos de Fogo, será uma realidade distante, um lembrete sombrio do custo do pecado, mas não mais parte da experiência dos redimidos. Deus habitará com o seu povo, e eles viverão eternamente em sua presença, desfrutando de um estado de alegria, paz e comunhão perfeita. Este é o destino final dos justos, uma eternidade com Deus, onde todas as coisas serão restauradas. O sofrimento e as lutas da vida presente serão substituídos por uma alegria imperecível, pela adoração a Deus e pela convivência perfeita com outros crentes. O juízo dos ímpios, a separação eterna de Deus. Por outro lado, o juízo para os ímpios não é temporário, mas eterno. O Lagos de Fogo, descrito em Apocalipse 20:15, é o destino final de todos aqueles que, por sua rejeição a Cristo, permaneceram em seu pecado. Este não é apenas um lugar de tormento físico, mas uma separação eterna de Deus, a fonte da vida, da paz e da alegria. Em Mateus 25:41, Jesus fala do castigo preparado para o diabo e seus anjos, e por extensão, para todos os que seguem sua senda de rebelião contra Deus. A condenação eterna é a consequência da escolha consciente de viver sem a presença de Deus. Conclusão: vivendo com a eternidade em mente. O juízo final é, portanto, a parte culminante de nossa jornada terrena. A morte não é o fim, é a porta para a eternidade, onde o destino de nossas almas será selado para sempre. O livro da vida, mencionado em Apocalipse, é a chave para a vida eterna. O nosso nome só estará inscrito nele se colocarmos nossa fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Se fizermos essa escolha, podemos ter certeza de que nosso destino eterno será de alegria, paz e comunhão com Deus. Por outro lado, a rejeição de Cristo e a escolha de viver em pecado resultam na separação eterna de Deus, o maior castigo possível. Agora, mais do que nunca, devemos viver com essa realidade diante de nossos olhos. O juízo final é certo, e sua natureza eterna exige que nossa decisão por Cristo seja definitiva e sincera, que possamos viver de acordo com a verdade do Evangelho, sabendo que nosso futuro eterno depende da nossa resposta ao convite de Cristo. Quando falamos sobre o que os mortos estão fazendo neste exato momento, devemos nos apoiar nas Escrituras, que nos oferecem uma compreensão clara sobre o estado atual, tanto dos justos quanto dos ímpios. A Bíblia nos ensina que, embora a morte física seja um fim para a nossa vida terrena, ela não significa que a alma se apague ou cesse de existir. Na verdade, os mortos estão em um estado de conforto ou de espera enquanto aguardam o dia da ressurreição e do juízo final. O que acontece com os mortos agora reflete a escolha de sua vida terrena, seja ela de fé e obediência a Deus ou de rejeição à sua palavra. O destino dos justos, conforto e paz na presença de Deus. Para os justos, os mortos estão em um estado de descanso e consolo. A Bíblia nos revela que, após a morte, os justos são acolhidos por Deus e desfrutam de sua presença, aguardando a ressurreição final. Em Lucas 16:22, a história de Lázaro e o rico mostra como o pobre Lázaro, ao morrer, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, um lugar de conforto e descanso, enquanto o rico foi para o Hades, um lugar de tormento. O seio de Abraão
também conhecido como o paraíso, é onde as almas dos justos esperam pelo retorno de Cristo e a gloriosa ressurreição. Este conceito de descanso não significa inatividade, mas sim um estado de paz, longe das tribulações e aflições do mundo terreno. Em Apocalipse 14:13, é dito que bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, pois eles descansarão das suas fadigas e as suas obras os seguem. Isso indica que enquanto aguardam a ressurreição, os justos estão em um estado de paz, protegidos de todo o mal, vivendo em comunhão com Deus. Não há mais dor, não há mais sofrimento. Eles já estão em segurança, à espera do grande dia da restauração final. O destino dos ímpios, tormento e separação de Deus. Para os ímpios, a situação é drasticamente diferente. A Bíblia nos ensina que, após a morte, as almas dos ímpios são separadas de Deus e entram em um estado de tormento e sofrimento. A parábola de Lázaro e o rico, em Lucas 16:23-24, também descreve como o rico, ao morrer, foi para o Hades, onde estava em tormentos. Ele levantou os olhos e viu Lázaro, no seio de Abraão, em paz, e pediu por alívio, mas não obteve. Esse tormento, no entanto, não é o castigo final, mas um estado de espera até o juízo final. Em Mateus 25:46, Jesus nos ensina que os ímpios irão para o castigo eterno, um sofrimento eterno que começa logo após a morte e se estende para a eternidade, após o juízo final. Este estado de tormento não é uma purificação ou uma forma de arrependimento, mas uma consequência da escolha consciente de rejeitar a graça de Deus e viver em desobediência à sua palavra. Ao contrário dos justos, que estão em um estado de paz e espera, os ímpios aguardam o juízo final com um senso de separação e sofrimento, aguardando sua condenação definitiva. O fim da espera, o juízo final. Ambos os grupos, os justos e os ímpios, estão em estados temporários, aguardando a ressurreição e o juízo final. Para os justos, isso é uma espera cheia de esperança e paz, pois sabem que, no fim, serão recompensados com a vida eterna em comunhão com Deus. Para os ímpios, é uma espera de angústia e sofrimento, pois sabem que o juízo que os aguarda é definitivo e eterno. Em Apocalipse 20:11-15, o juízo final é descrito como o momento em que todos serão julgados, e o destino eterno de cada um será selado. Aqueles cujos nomes não estiverem escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo, enquanto os justos serão conduzidos à Nova Jerusalém, onde viverão eternamente com Deus. O estado atual dos mortos nos lembra de nossa própria mortalidade e da necessidade de vivermos com uma perspectiva eterna. Os justos estão em paz, aguardando o glorioso retorno de Cristo, enquanto os ímpios enfrentam a separação e o tormento, aguardando o juízo final. Isso nos chama a refletir sobre nossa própria vida e as escolhas que estamos fazendo. O que acontece após a morte não é um mistério distante, mas uma realidade iminente, e é fundamental que vivamos com a certeza de que nossa fé em Cristo determinará nosso destino eterno, que possamos então viver de acordo com a verdade do Evangelho, aguardando com esperança o dia em que seremos transformados e recebidos na presença de Deus para sempre. Chegamos a um dos momentos mais decisivos e definitivos na jornada espiritual de toda a humanidade: o juízo final. Esse evento, descrito de forma poderosa nas Escrituras, marcará o fim de todas as coisas e o início de uma eternidade sem fim.